Oi, 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 gente. Boa noite. Bora lá para mais uma pergunta, para mais uma pergunta não, para mais uma live de perguntas e respostas aqui no Rotulagem. Perguntas muito interessantes. Estava dando uma olhadinha nelas antes de começar aqui a live. E até trouxe meu notebook aqui para a sala, porque tem algumas coisas que eu vou precisar consultar, porque afinal de contas nós não decoramos, né? Legislações, a gente simplesmente sabe onde encontrar as informações que a gente precisa e assim a gente vai desbravando esse mundo da rotulagem. Então, boa noite para todo mundo que está aqui comigo ao vivo. Essa live não vai ficar salva aqui no Instagram, tá, gente? Mas, assim como todas as outras, em algum momento ela vai lá para o YouTube. Então, aproveita e me segue lá no YouTube, caso você ainda não siga. É Rotulagem de Alimentos, o nome do canal. E todas as lives vão para lá. Queria aproveitar também para dar alguns recadinhos. Então, nesse domingo, dia 2 de maio, às 5 horas da tarde, vai ter o Food Ball, que é um evento que a Fran, do Consultora Safer Food, está organizando. Então, vai participar eu, a Luísa da Nutralíder, a Fran, claro, a Amanda e o Augusto, e a gente vai falar sobre... É uma mesa redonda, assim, um bate-papo sobre a nova rotulagem nutricional. É um evento gratuito, mas ele vai ser privado, então precisa se inscrever. Quem tiver interesse, eu tinha deixado aqui no Story, mas já deve ter saído, mas eu vou colocar de novo. Mas se inscrevam, gente, que vai ser super legal e vai ser privado, então precisa se inscrever para assistir. E na próxima semana, a partir do dia 3 de maio, vai começar um aquecimento aqui, então live todos os dias às 8 horas da noite. Live só comigo e live com convidados especiais também, sempre trago o pessoal aqui para bater papo. Então vai estar muito legal, acho que amanhã eu já devo postar aqui a programação das duas próximas semanas de live. Então live todos os dias, de segunda a sexta, às 8 horas da noite. E no dia... Gente, que dia que vai ser? No dia... Então... Na semana do dia 3 e na semana do dia 10, live todos os dias aqui às 8. E a partir do dia 17 até o dia 23, teremos um mini curso de rotulagem. Então, dessa vez não vai ser workshop, jornada, nada disso. Vai ser um mini curso mesmo. Cada aula eu vou falar sobre um passo da rotulagem. Então, é para sair do zero ao primeiro rótulo. Nesse mini curso. Então, a gente vai falar das informações obrigatórias, advertências, tabela nutricional e, enfim, rótulo completo. Então, não percam, se inscrevam também no mini curso, tá bom? O link deve estar aqui na bio já para se inscrever no mini curso. Também é gratuito e terá certificado para a alegria de vocês. Mas bora lá, vamos começar. Desculpa, gente. A responder as perguntas e aquela também velha orientação. De preferência, não mande a sua pergunta aqui no chat, porque muitas vezes eu não consigo ver, não consigo acompanhar. Se não enviou a pergunta na caixinha, mas quer enviar agora durante a live, não tem problema. Só vir aqui, ó, nesse balãozinho de chat com um pontinho de interrogação dentro, manda a perguntinha por ali, que daí aparecem aqui nas caixinhas e a chance de eu responder é maior, tá bom? Então agora sim, bora lá. Então vamos começar com esta pergunta básica da Karina. Ela falou, qual é a RDC de alergênicos? A RDC de alergênicos é a RDC número 26 de 2015 da Anvisa. Você consegue encontrar ela na biblioteca de alimentos da Anvisa facilmente. E é só essa legislação de alergênicos, tá, gente? É só isso que a gente segue. Hoje mesmo, inclusive, eu postei que agora gergelim é um alimento de declaração obrigatória lá nos Estados Unidos. E eu vi na verdade eu vi dois perfis compartilhando essa informação e dizendo simplesmente que agora a gergelim era tipo um alimento de declaração obrigatória, era um alergênico de declaração obrigatória.
E não é, tipo assim, né, nos Estados Unidos e já era na União Europeia, então nesses dois agora o gergelim faz parte, mas aqui no Brasil ainda não, tá? Então, pra quem trabalha só com produtos brasileiros, só aqui no Brasil, ignora o gergelim. Mas quem trabalha com importação ou exportação precisa prestar atenção que agora é sim um alimento, um alergênico de declaração obrigatória para os Estados Unidos também, mas aqui para o Brasil nada mudou ainda, tá? Nem sei se vai mudar também, mas nada mudou. Então a RDC de alergênicos é a 26 de 2015. Larissa tá sempre presente, né, nas perguntas. E eu não consigo ver de quem é, então não é nada, não é puxando sardinha pra Larissa, não, é que ela manda perguntas boas. A denominação de tradicional tem que estar previsto em RTIQ? Vejo muitos alimentos assim. No meu entendimento, sim, viu, Larissa? Porque tradicional é uma alegação de qualidade, né? Por tradicional, você está querendo falar algo sobre a qualidade do seu produto. Então, eu entendo que sim, todas as denominações de qualidade precisam estar previstas em alguma legislação. Então, se o seu produto tem RTIQ e o tradicional tá lá, você pode usar. Se ele não tem RTIQ ou se ele tem RTIQ e o tradicional não está lá, eu entendo que não é permitido. A não ser para produtos de origem animal, porque, né, com a atualização do RISPOA, agora os produtos de origem animal podem trazer essas denominações de qualidade, mesmo não estando previsto em RTIQ, desde que eles expliquem o porquê de ser tradicional, né? Então, por que você está falando que o seu salame, o seu queijo, o seu iogurte, o seu requeijão é tradicional? Precisa explicar, tá? Mas para alimentos em geral, tirando os produtos de origem animal, eu entendo que se não está em RTIQ, não é adequado o uso, não. Ó, outra de denominação de qualidade aqui. A Lau falou. O que fazer quando o cliente insiste em colocar 100% natural no rótulo? Bom, Lau, você já explicou para ele que ele pode estar infringindo as legislações de rotulagem tanto por usar denominações de qualidade que não são previstas em legislação, quanto por induzir o consumidor ao erro ou ao engano, porque a chance desse produto ser realmente natural, no sentido de se encontra na natureza daquele estado, é bem pequena, né? Porque se você estivesse comercializando, por exemplo, uma maçã, uma laranja, um pé de alface, você não ia querer escrever 100% natural. Então a chance desse produto realmente ser 100% natural é bem pequena. Mas se você já explicou tudo isso, já apontou o porquê que não pode, já deu outras alternativas para substituir esse 100% natural, já falou das consequências que ele pode ter e mesmo assim ele bateu o pé e falou, não me interessa, não me importa, eu vou usar o 100% natural, aí o que eu faço é falar, então você assume a responsabilidade de que se algo de errado acontecer, se você sofreu uma multa, alguma coisa assim, um processo de algum consumidor, a responsabilidade é sua, você assume essa responsabilidade pelo 100% natural? Se ele falar que sim, você tem que deixar isso formalizado. Então você pode fazer um termo de responsabilidade para o seu cliente assinar, onde vai estar escrito que ele se responsabiliza por qualquer consequência que esse 100% natural possa trazer. Ou então, se você tem um contrato onde você se responsabiliza somente pelo que está escrito no seu relatório, e aí no seu relatório não está escrito 100% natural, você pode relembrar ele de que ele vai ser responsável por isso e por todas as consequências que isso pode trazer, porque no seu relatório não está escrito, então você não é responsável, deixar bem claro por e-mail ou por mensagem de WhatsApp que você não que você não permite, mas que você não está de acordo com o uso do 100% natural. Então, você tem que ir se respaldando dessa forma. Você tem que ir deixando bem claro para o seu cliente que não pode, o porquê não pode, quais as consequências.
e perguntar se ele assume a responsabilidade pelas consequências e falar que você não assume porque você está falando que não é para pôr. Então é isso, se ele quer pôr, deixa ele pôr, mas faz ele assumir a responsabilidade e diz que você não tem nada a ver com isso. Deixa isso bem claro e principalmente deixa isso documentado, tá? A Naná falou, nossa, eu tenho esse problema do 100% natural em creme de açaí. Pois é, creme de açaí, se acha creme de açaí na natureza? Então não é natural, né, gente? É meio complicado isso, mas enfim. Nath. Oi, Aline. Oi, Nath, tudo bem? Você está por aí? O cálculo da tabela nutricional é baseado no peso após assado, por exemplo? Depende, Nath. A gente sempre vai declarar a tabela nutricional referente ao produto tal qual exposto à venda. Então, se você comercializa esse produto já assado, a tabela nutricional dele tem que ser referente ao produto já assado. Se você comercializa ele pré-assado, a tabela nutricional dele tem que ser para o produto pré-assado. Se você comercializa esse produto congelado, a tabela nutricional dele é para o produto congelado, tá? A informação nutricional vai ser sempre do produto tal qual exposto à venda, sempre. Opcionalmente, a gente também pode declarar a informação nutricional do produto já pronto, de acordo com as instruções de preparo, tá? Então vamos supor que você que você comercialize pão de queijo. Aí você está falando de 50 gramas de pão de queijo congelado. A informação nutricional dele é essa. Se você quiser, você também pode declarar a informação nutricional de 50 gramas de pão de queijo já assado, mas isso é se você quiser, é opcional, tá? O que a gente precisa fazer mesmo é declarar as informações do produto tal qual exposto à venda. Natália que foi para o feed hoje, né, Nath? Biscoitos não possuem a alegação de contém lactose, apenas contém glúten. Está certo? Natália, pode estar certo sim, mesmo que eles tenham ingredientes lácteos, né? Porque para declarar o contém lactose, a gente precisa que no produto tenha mais do que 100 miligramas de lactose por 100 gramas no caso de biscoito. Então, se ele não atingir essa quantidade, ele não precisa declarar o contém lactose. O contém ou não contém glúten, a gente sempre precisa declarar e não tem limite. Então, tipo, se tem qualquer alimento que tem glúten ou contaminação cruzada com qualquer alimento que tem glúten, a gente sempre vai declarar contém glúten. Mas a lactose tem um limite de tolerância, que é 100 miligramas de lactose por 100 gramas ou 100 ml de produto. Então, se o produto não tem mais do que 100 miligramas, né, no caso do biscoito, se ele não tem mais do que 100 miligramas de lactose por 100 gramas de biscoito, ele não vai declarar mesmo que contém lactose. Então, pode estar certo sim, a gente só vai saber realmente se souber a composição desse produto certinha, né, e a quantidade de lactose nele, mas pode estar certo sim. Janete mandou. Meu cliente não deixou tirar a informação de 100 conservantes e tem conservantes. É o mesmo caso do 100%, Janete. Você foi lá, você explicou, você falou, no caso dele é absurdamente errado, porque além de não ser permitido o uso dessa alegação em caso nenhum, muito menos quando tem, né? Mas se você foi lá, explicou, falou que não pode, falou das consequências e tudo mais, e mesmo assim ele quis deixar, termo de responsabilidade, deixa tudo documentado, mostra que você orientou que isso não era permitido, que isso estava errado e que foi o cliente que assumiu a responsabilidade. Aí é com ele. Mas é complicado mesmo.
Bárbara Vezula perguntou: tem lei específica para rotulagem de macarrão? Tem. Todas as legislações gerais de rotulagem se aplicam à rotulagem de macarrão. E tem também a RDC 262. Deixa eu confirmar que eu estou com a Biblioteca de Alimentos aberta aqui. Eu acho que é a RDC 262 ou 263. 263. RDC 263 de 2005, que é o Regulamento Técnico para Produtos de Cereais, Amidos, Farinhas e Farelos. Lá tem uma definição de massas alimentícias, que é onde o macarrão vai se enquadrar. Mas, tipo assim, não vai te dizer muita coisa, não. Vai te dizer o que caracteriza um macarrão, para saber se você pode chamar aquilo de macarrão, pode considerar aquilo macarrão. E vai te falar que a denominação de venda pode ser massa alimentícia ou alguma consagrada pelo uso. Então, tem a RDC 263, mas ela não tem informações tão relevantes assim, não. Aí tem também sobre o uso de aditivos, né? Então, isso precisa ficar de olho se você usar algum aditivo para ver se é permitido, se tem alguma quantidade limite e tal. Mas para rotulagem mesmo, basicamente as legislações gerais de rotulagem, todas elas. Tá? Todas elas, mas específica para macarrão, a 263, mas não tem muita coisa de rotulagem lá não. A Cris Almeida Carriel falou que também tem uma específica para peso líquidos permitidos para macarrão. Ah, tá, deve ser a 153 do Inmetro, que é dos deixa eu ver se é essa aqui. Padronização de conteúdo líquido de alguns produtos pré-medidos. Vamos ver se tem macarrão aqui. Não tem macarrão, não. Ah, não, peraí, tem sim. Massas ou macarrões, excluindo massas recheadas, pratos preparados e massas para lasanha. Então, se você tiver... Boa, Cris, bem lembrado. Se você tiver massa seca mesmo, tipo espaguete, sei lá. Nossa, não me veio mais nenhum nome de massa na cabeça, gente. Espaguete. Se você tiver massas tipo espaguete, que são massas secas e não tem recheio e não são massas para lasanha, tem uma padronização. Então, você só pode comercializar eles, a embalagem com 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas, 500 gramas, 750 gramas ou 1 quilo. Acima de 1 quilo ou abaixo de 100 gramas, não tem padrão. Então, você pode comercializar com 99 gramas, com 95 gramas, com 78 gramas, com 42 gramas, ou com 1 kg e 100, 1 kg e 200, 1 kg 378, 1 kg 545. A Fer mandou talharim, pene, parafuso. Sim, essas massas secas sem recheio. Se você for comercializar em um intervalo de 100 a 1 kg, você tem necessariamente que seguir este padrão de conteúdo líquido. Abaixo disso ou acima está liberado. Então, essa não é específica de macarrão, né? Mas tem essa padronização ali dentro da portaria 153 de 2008 do Inmetro, tá? Manteiga também está aí nessa legislação com padronização de peso? Perguntou o Jebson. Sim, a manteiga está aqui com certeza. Manteiga eu tenho certeza que está aqui. Tá, manteiga, margarina e cremes vegetais. O padrão é 100, 200, 250, 500 ou 1 quilo. Abaixo disso, abaixo de 100 ou acima de 1 quilo, liberado também, tá? Sabe outra coisa que tá aqui, que a gente vê muito erro? Sal. Sal comestível fino e grosso. A gente pode comercializar em 100, 250, 500 ou 1 quilo. Abaixo disso ou acima também tá liberado. Mas eu vejo muito sal que tem tipo 300 gramas, 450 gramas e não pode, tá, gente? Então, fiquem de olho nisso. Bem lembrado, Cris, obrigada. Eu vi que alguém perguntou de pão, né?
Adriana, pão também não tem nada específico, tá? A 263 também fala de pães, mas só como uma definição. E não, específico para pães não tem nada. Pão não tá aqui nessa para ser com peso líquido padronizado, não tem pão. Tem aqui açúcar, arroz, café, erva mate, farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão, filé de pescado, leite, manteiga, margarina e creme vegetal, massas ou macarrões, óleos comestíveis e sal de alimento. É isso. A Fernanda, inclusive, falou que filé de peixe tem bastante erro também. Pois é, gente. Eu nunca reparei em nenhum outro, assim. Eu sei que sal me chama muita atenção porque as pessoas simplesmente ignoraram essa portaria do Inmetro, né? E comercializam sal em qualquer quantidade. Essa que eu tô falando dos pesos padronizados não é RDC, tá? É portaria 153 de 2008 do Inmetro. E eu ia falar mais algum... do pão. O pão tá lá na 263 também, de alimentos de farinhas, cereais e tal. Mas específico para pão não tem nada, não. Vai seguir as legislações gerais de rotulagem. E é isso. Denominação de venda de produtos vegetais, hambúrguer de ervilha. Não pode, ok, mas coloca o quê? Você vai colocar alimento à base de ervilha. A denominação de venda vai ser sempre essa, gente. Denominação de venda de produto vegetal que está tentando ser uma coisa que ele não pode ser, porque o que ele está tentando ser é um produto de origem animal, vai ser sempre alimento à base de. Alimento à base de ervilha, alimento à base de trigo, alimento à base de soja. Vai ser sempre isso. Essa é a saída mais fácil, tá? E aí você pode dar uma denominação consagrada pelo uso de, sei lá, algo que talvez remeta a um hambúrguer, mas não chama de hambúrguer, literalmente, né? Mas a denominação de venda sempre é alimento à base de. Janete perguntou: produto premium, eu posso colocar no rótulo? É a mesma coisa do tradicional. É uma denominação de qualidade. Se tiver previsto no regulamento técnico do produto, pode. Se não tiver previsto no regulamento do produto, não pode. A não ser que seja um produto de origem animal, porque agora, com a atualização do RISPOA, permite o uso dessas denominações de qualidade, desde que você explique logo, tipo ali, junto com o premium, você explique o porquê que você está falando que o seu produto é premium. Então tem que ficar bem claro para o seu consumidor qual é o diferencial desse seu produto e o porquê você está chamando de premium. Isso vale para todas as declarações de qualidade, tá, gente? Então a resposta vai ser sempre a mesma. Fernanda, sobre a revisão da frase da porcentagem de VD, não será necessário mais colocar o valor em quilojoule? Acho que você está falando da nova rotulagem nutricional, né, Fernanda? Não vai ser mais necessário porque a gente não vai mais declarar o valor em quilojoule. Quando mudar a legislação e a RDC 429 e a IN 75 entrarem em vigor, a gente vai passar a declarar o valor energético somente em quilocaloria aqui no Brasil. Então, não tem a necessidade de colocar a frase falando do quilojoule, né? A gente não vai mais usar. Luísa perguntou: como eu declaro especiarias secas em um rótulo? Você pode declarar como especiarias. Especiarias têm declaração simplificada acho que eles chamam até de declaração genérica na RDC 259,
Então você pode abrir as especiarias e declarar, tipo, tem aqui cebola, manjericão, enfim, declarar cada uma delas. Ou você pode declarar só como especiarias, tá? Precisa ver se tudo que você usa é enquadrado como especiarias. Tem uma legislação para isso que eu não me lembro qual é. Deixa eu ver se eu acho aqui na biblioteca. Não. É a RDC 276 de 2005, tá? É um regulamento técnico para especiarias, temperos e molhos. E aí lá no fim dela, se eu não me engano, tem lá no finzinho dela tem uma lista do que são especiarias. Então, tipo, açafrão, aipo, alcaparra, alecrim, alho, anis, baunilha, canela, coentro, odeio coentro. Cúrcuma, odeio cúrcuma também. Erva doce, estragão, tudo isso é considerado especiaria. Então, quando você tem um ou mais desses ingredientes, você pode declarar simplesmente como especiarias. Ou você pode abrir também e falar quais você usa. É opcional. Jé perguntou, Aline, eu preciso declarar um coadjuvante de tecnologia nos ingredientes? Depende. Você vai declarar nos ingredientes o que está presente no produto final. Normalmente, os coadjuvantes de tecnologia não estão presentes no produto final, porque o que faz com que ele seja um coadjuvante é que ao longo do processo de fabricação ele vai ser ou totalmente consumido ou inativado. Então, ele não vai estar presente no produto final. Logo, você não declara na lista de ingredientes, mas você precisa se certificar disso, tá? Se por acaso ele tiver ali presente e ativo ainda, você declara sim. Corina. Baunilha sintética está presente em quase todos os chocolates, sem função de caracterizar. Se for natural, preciso declarar no painel principal? Se a baunilha está presente sem função de conferir ou realçar nenhum sabor, se ela está ali conferindo sabor não específico e for natural, se bem que baunilha sintética não tem como ser natural, né? Vai ser sintético idêntico ao natural, no máximo. Mas nesses dois casos, ou se for não só a baunilha também, um aromatizante natural ou um aromatizante sintético idêntico ao natural, que não está conferindo sabor específico ao produto, ele não precisa estar no painel principal. Mas se ele for artificial, aí sim vai precisar estar ali aromatizado artificialmente, tá bom? Regina perguntou, Regina mais conhecida como Mãe do B. Numa granola com vários tipos de castanhas, posso declarar genericamente castanhas? Eu acho que não. Regina, castanha não tem declaração genérica não pela 259. Vou até confirmar, já que o notebook está aqui e a biblioteca de alimentos está aberta, vamos confirmar, mas 95% de chance de não poder. Essa lista, gente, de alimentos que tem declaração genérica fica lá na parte de lista de ingredientes mesmo da RDC 259, tá? Então, eles chamam de nome genérico mesmo. O que a gente pode usar nomes genéricos? Os óleos refinados diferentes do azeite de oliva, gorduras refinadas, amidos, todas as espécies de pescado, todos os tipos de carne de aves, todos os queijos, todas as especiarias e extratos de especiarias isoladas ou misturadas, que foi o que eu respondi aqui agora há pouco, todas as ervas aromáticas ou partes de ervas aromáticas também isoladas ou misturadas, todos os tipos de preparados de gomas,
Todos os tipos de sacarose, que a gente pode declarar como açúcar, inclusive já respondi isso aqui, esses dias aqui no Story. Dextrose, todos os tipos de caseinato, manteiga de cacau, que a gente pode declarar só como manteiga de cacau, não precisa falar se é refinado e tal, enfim. E todas as frutas cristalizadas, desde que elas não excedam 30% do produto. Então, castanha não. Você precisa definir exatamente quais são as castanhas que estão ali, mesmo porque você vai ter que definir isso depois no alerta de alergênicos, né? Então, não pode não, Regina. Duda perguntou: especiarias que podem ser alergênicas, devemos descrever qual nos ingredientes? Desculpa de novo. Em vez de apenas especiarias? Não, Duda, porque nenhuma especiaria é considerada alergênica de declaração obrigatória aqui no Brasil. Então, não. Você realmente, tudo que for especiaria, você pode declarar somente como especiaria. Não tem uma exceção de uma que precisa estar declarada ali o nome dela, tá? Outra da Lau falou: tem legislação mapa e em metro para frutas e vegetais desidratados? Help. Não, não tem, tá? Eu acho que frutas desidratadas nem entra como mapa, é a Anvisa, tá? E tem uma legislação que tem as de aditivos, tá? Se você usa algum aditivo, dá uma procurada aqui para ver se é permitido. Mas tem um regulamento técnico para produtos de vegetais, produtos de frutas e cogumelos comestíveis. É bom dar uma olhada nesse regulamento técnico. É RDC 272 de 2005, da Anvisa. Você encontra lá na Biblioteca de Alimentos também. Ela não vai te dar muitas particularidades de rotulagem, a não ser se você estiver trabalhando principalmente com guaraná ou cogumelos, tá? Se for isso, aí tem algumas coisinhas, mas se for só, tipo, morango seco, maçã seca, não vai ter nada, não. Você vai seguir todas as legislações gerais de rotulagem, tá? Mas não tem nada específico. E em metro eu não sei, tem que dar uma olhada lá no site do Inmetro, mas eu acho que não. Mas dá uma olhada, dá uma verificada. Gente, eu não entendo quando eu escolho a pergunta e aparece aqui, essa pergunta não pode ser compartilhada. Por quê? A pessoa mandou, eu quero responder, por que eu não posso compartilhar? Um mesmo produto enquadrado como bebida composta pode também ser classificado como produto para fins especiais? Ou só... eu não consigo terminar de ler essa pergunta. Ou só... acho que tá tudo aqui, né? Ou só pode uma definição. Uma coisa não exclui a outra. Então, quando eu tenho um leite zero lactose, ele é leite e ele também é um produto para fins especiais, porque todo produto zero lactose é para fins especiais. Então, você pode ter uma bebida composta que também é um produto para fins especiais. É como eu sempre digo, ele vai ganhar um sobrenome. Então, se você tem uma bebida composta que é para, sei lá, dieta com ingestão controlada de açúcares, vai ser bebida composta para dietas de ingestão controlada de açúcares. Então, pode sim, todos os alimentos para fins especiais vão ser algum alimento. Uma coisa não impede a outra. Ó, o Gleibson falando, eu também tentei enviar uma pergunta e aparece, sua pergunta não pode ser enviada. Tipo, como não? Se eu estou recebendo perguntas e você quer fazer uma pergunta, o Instagram não pode nos impedir. Se você não conseguir, manda aqui no chat, Gleibson, eu tento te encontrar aqui.
Aline, existe alguma legislação para pizza sem glúten e sem lactose? A tabela nutricional precisa de aprovação da Anvisa? Não, Amanda, não existe nenhuma legislação específica para pizzas sem glúten e sem lactose. Agora tem o seguinte, né? Existe legislação para sem lactose, onde a sua pizza não vai se enquadrar, tá? Então ela não é sem lactose. Quer dizer, ela pode até ser, porque você não vai usar nada ali que tenha lactose, mas você não vai classificar ela como um produto para dietas com restrição de lactose, tá? E a tabela nutricional não precisa de aprovação da Anvisa. Você tá certa, porque se a Anvisa fiscalizar e estiver errado, você vai ter um problema, mas não precisa de uma pré-aprovação, não. Não de forma geral, tá? Porque toda vez que eu falo isso, aparece alguém aqui que fala: ah, mas a vigilância sanitária da minha cidade pede, ah, mas a vigilância sanitária blá 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 blá. Se a vigilância sanitária da sua cidade especificadamente pede, aí você tem que ver com a vigilância sanitária da sua cidade. De forma geral, falando em legislações gerais, Anvisa, tipo nacional, tal, não precisa, tá? Não precisa. Quais são os novos alergênicos adicionados pela Anvisa? Não tem novos alergênicos, gente. Não tem. Não, a RDC 26 não sofreu alterações, tá? Deca, tem que ver lá na legislação de especiaria se entra. Eu já fechei, eu acho. Ah, não, tá aqui. Deixa eu ver. Pimenta. Entra pimenta branca, preta, verde, pimenta do reino, pimenta caiena, pimenta vermelha, pimenta malagueta, pimenta cumari, pimentão, tudo entra como especiaria sim. Samantha perguntou: a declaração do fabricante precisa ser em caixa alta e negrito? Não é exigida não tem essa especificação na legislação, não. Nem de caixa alta, nem de negrito. Nem de destaque, se eu não me engano. Então, isso não. O Gibson falou: mandei lá no Hotmart. A pergunta... Ai, Gabriel. A pergunta é grande, acho que por isso o Instagram bloqueou. Beleza, Gibson, então a gente te responde pelo suporte do curso. Vou mostrar para a fiscal amanhã, mandou tirar do rótulo. É que ela pode ter mandado você tirar do rótulo por outro motivo, né, Deca? Agora, se a alegação dela foi simplesmente que pimenta não é especiaria, aí você pega a RDC 276 de 2005 e mostra pra ela. Aline, posso declarar outros alimentos alergênicos no rótulo, além dos dispostos na RDC 26? Pode. Pode sim, Marim. Você só precisa declarar como se ele fosse um alergênico de declaração obrigatória, tá? Então ele não vai ter nenhuma exceção, não vai ter nada de diferente que você vai fazer. Então, até falei aqui do alergênico, né, que foi aprovado hoje para os Estados Unidos. Gente, tem nada a ver com o Brasil, tá? Foi aprovado para os Estados Unidos. Mas vamos supor que eu quero declarar gergelim como alergênico aqui no Brasil. Posso fazer isso? Pode. Você vai declarar como se ele fosse obrigatório. Então, você vai escrever lá: tudo em caixa alta, negrito, cor contrastante com a do fundo, fonte de no mínimo 2 milímetros, nunca menor do que a fonte usada na lista de ingredientes, logo após ou abaixo da lista de ingredientes alérgicos contém gergelim. Então, você vai seguir todas as regras e aí pode sim declarar, mesmo se tiver outro. Tipo assim, alérgicos contém leite e... Eu falei alérgicos, não Alexa. Fica quietinha aí, querida. Então você vai declarar como se fosse um Ai, a Alexa me desconcentrou. Você vai declarar como se fosse um de declaração obrigatória, mas pode sim.
Aline, você está especialmente linda hoje. Muito obrigada. Muito provavelmente é a luz e o filtro que eu escolhi para esta live. Olha, Lua, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, viu? Essa é a pergunta pelo qual muitos estão esperando, e eu inclusa, o Perguntas e Respostas da Anvisa, que é: em relação à nova legislação de tabela nutricional, se o meu produto já tem porção em 100 gramas, eu preciso ainda, mesmo assim, fazer duas colunas, uma com a porção e outra com 100 gramas? Olha, Lua, é a pergunta de US$ 1 milhão. A princípio, se você pegar a legislação e ler, sim, você teria que fazer duas colunas e declarar a referência, tipo, tanto de 100 gramas quanto pela porção de 100 gramas. Porque na 429, tem algumas exceções de produtos que vão declarar. Agora, se eu não me lembro se é só a coluna de 100 gramas ou só a coluna de porção, tá? Mas tem alguns produtos que só vão ter, provavelmente é só de porção, que só vai ter essa. E não tem lá a exceção de produtos onde a porção é de 100 gramas, tá? Então, a princípio, sim, você teria que declarar as duas colunas, mas eu aguardo ansiosamente o documento de perguntas e respostas da Anvisa sobre a nova rotulagem nutricional para eles responderem essa pergunta, que é a dúvida de grande parte dos profissionais. Boa, Grazi. Alexa, faça o rótulo. Tamires, se uso edulcorante, tenho que fazer INC de sem adição de açúcares, mesmo que as matérias-primas tenham açúcares? Então, Tamires, é que para você usar edulcorante, você obrigatoriamente ou precisa ter um alimento para fins especiais, para controle de açúcares, se eu não me engano, para controle de peso, ou você precisa fazer uma INC. A INC pode ser sobre açúcares ou pode ser sobre valor energético, tá? Isso tá na RDC 18. O fato das matérias-primas terem açúcares não te impede de fazer uma INC de sem adição de açúcares. Aí você precisa ir lá na RDC 54, olhar todos os critérios para a declaração de INC e... Achei que você ia me fazer cócega de novo. Tenho vontade de pedir para a Alexa tocar a música. Não faça isso. Então você tem que olhar ali todos os critérios para a declaração de INC de sem adição de açúcares e ver se seu produto se enquadra, tá? Mas o fato das matérias-primas terem açúcares não é um empecilho para isso. É o caso onde você vai escrever contém açúcares próprios dos ingredientes junto da sua INC, tá bom? Mas dá uma olhadinha na RDC 18 para ver essas condições dos edulcorantes e depois na 54 para ver qual INC é mais adequada para o seu produto. Biscoito caseiro sem lactose, que o ingrediente é margarina sem lactose. Posso colocar esse nome? Não, porque eu vi que você mandou ali o sem lactose entre parênteses. Não, não pode. Tem dois problemas aqui. Primeiro, biscoito não pode ser sem lactose, porque biscoito não é exigido, para que você tenha um biscoito, não é exigido nenhum produto lácteo como obrigatório, nenhum ingrediente lácteo como obrigatório. Então, você não pode ter um biscoito
zero lactose. Segundo, se fosse o caso de um produto que poderia ser zero lactose, não é assim que você vai declarar. A denominação de venda sempre vai vir com para dietas com restrição de lactose, e aí o sem lactose precisaria estar próximo da denominação de venda, mas não nela, e aí você também ia precisar seguir outros critérios de alimentos para fins especiais, porque ele se tornaria um, mas não é o caso, o biscoito não pode ser zero lactose, tá? Márcia. Boa noite, Aline. Boa noite, Márcia. Alguém além da Aline está me enxergando nessa live? Please, ajudem-me a participar das lives. Acho que não estou conseguindo acessar correto. Você tá aqui, Márcia. Você tá aqui, eu tô vendo sua mensagem. É que se você quiser mandar pergunta, eu não consigo acompanhar no chat, tá? Manda aqui, ó. Tem o campinho de comentário, onde você mandou essa mensagem. E aí aqui do ladinho tem alguns ícones. Um deles é um balãozinho com um pontinho de interrogação dentro. Se você tocar ali, você consegue me mandar a pergunta que vai entrar aqui na caixinha que eu fico olhando, tá? Aroma é um aditivo, Matheus. Tô vendo que você mandou uma pergunta aqui. Aroma é ou não aditivo? Aroma é aditivo. Alguém, que eu não consigo ver o nome, mandou. Quando os alimentos são preparados, embalados e comercializados por uma padaria? Daí ela colocou aqui a continuação. Tamires. Precisam de rotulagem? Fiquei na dúvida lendo a nova legislação. Então, Tamires, a nova legislação... Vamos partir do princípio de que a nova legislação fala somente sobre rotulagem nutricional, gente. É por isso que eu falei tanto quando ela saiu que não era para ficar chamando de nova rotulagem, nova legislação, nova rotulagem, nova legislação. Porque ela fala somente de rotulagem nutricional. E a informação nutricional é somente uma parte do rótulo, ela não é o rótulo, né? Então, primeiro ponto, tá? Ela só fala de informação nutricional. Só isso. Segundo, alimentos que são preparados, embalados e comercializados no mesmo lugar, seja uma padaria, um restaurante, uma lanchonete, enfim, qualquer coisa, um supermercado, eles precisam sim de rotulagem. É que eles são exceção a algumas regras, que inclusive foi o post que eu fiz hoje aqui no feed sobre alergênicos, que é uma exceção também. Então, se eu produzo, embalo e comercializo um bolo na padaria do supermercado, eu preciso fazer uma rotulagem nele, mas algumas informações não serão obrigatórias. É o caso da declaração de alergênicos, é o caso da tabela nutricional. Já é uma exceção hoje. Já é, só vai continuar sendo. Então, ele precisa de rotulagem, é que ele não precisa de todas as informações. É isso, tá? Então, um pão que é produzido, embalado e comercializado na padaria precisa de rotulagem. Ele só não precisa necessariamente de tabela nutricional. É só isso. Sério, gente, que sumiu o negócio da interrogação? Ixi. Mas eu tô recebendo ainda, então acho que sumiram para algumas pessoas, porque tá chegando pergunta nova, chegando pergunta nova, chegando pergunta nova aqui. Daniela, preparado de espuma para gin.
É um produto Anvisa. Como saber qual categoria se enquadra na legislação? Preparado para espuma não tem, tipo, regulamento técnico, né? Então ele não é um produto específico, ele vai se enquadrar como, tipo, produto pronto para o consumo. É um produto, tipo assim. Ele não tem uma categoria específica para ele. É produto pronto para o consumo. Eu enquadraria assim. Eu enquadraria assim. É, ó, tá aparecendo pro pessoal, porque aqui tá chegando toda hora. Aí, ó lá, Márcia. Só testando, kkk. Deu certo, Márcia, parabéns. Agora você pode mandar a sua pergunta. Eu acabei de descobrir, inclusive, através do seu só testando, porque eu consigo ver o nome de algumas pessoas que mandam as perguntas e não consigo ver de outras. Então, eu acabei de chegar à conclusão de que se a pessoa me manda a pergunta aqui na live, durante a live, eu vejo o nome dela e essa pergunta depois não fica salva. Então, se eu não responder na live, eu não consigo voltar nessa pergunta e responder no story, por exemplo. Agora, se a pessoa me mandou na caixinha de perguntas do story, aí eu não vejo o nome dela, eu não sei quem mandou. Mas eu consigo responder essa pergunta depois, porque ela fica salva. Então, consigo ir lá, acessar a caixinha e responder nos stories. Estou pegando o novo jogo do Instagram. A Fabi, qual filtro você está usando? Está linda, muito obrigada. Eu amo esse filtro, gente, chama Pele Madura. Eu acho ele o filtro mais natural da vida, porque ele não muda nada. Ele, tipo, não afina nariz, não afina rosto, não sei o que. Ele só dá essa impressão de base na pele, tipo assim, pele bonitinha, e põe um leve cílios. Então eu amo ele, é o filtro que eu mais uso. Chama Pele Madura. Posso usar alegações como proteica e low carb? Não, não pode. Por quê? Porque as duas seriam consideradas INCs, informações nutricionais complementares. Porque as INCs são qualquer informação que afirme, induza, sugira que o produto tem propriedades nutricionais diferentes dos restantes. Então, tanto proteica quanto low carb fazem isso, né? Eles dão a entender, eles sugerem ou eles afirmam que o seu produto tem menos carboidratos do que os restantes ou mais proteína do que os restantes. Então, eles não são adequados no caso do proteica, porque a gente tem as INCs corretas que falam sobre o alto teor de proteína, que é alto teor ou fonte, né? Então, você encontra elas lá na RDC 54. E o low carb não pode porque a gente não tem nenhuma informação nutricional complementar para carboidratos. A gente tem para açúcar. Tá acabando a bateria do meu celular. A gente tem para açúcares, mas não para carboidratos. Então, a gente não pode usar nenhuma. No caso do proteica, você pode ver a possibilidade de usar alto em proteína, né? Rico em proteína ou fonte de proteína. No caso do low carb, não tem. Não pode usar. Quando acabar a pandemia, vamos fazer um aulão? Queria conhecer você pessoalmente. Vamos, eu tenho planos de fazer encontros presenciais quando essa loucura dessa pandemia passar e a gente puder se ver, né, pessoalmente. Vamos sim, teremos encontros presenciais, com certeza. Gente, eu vou responder só mais algumas perguntas porque vai acabar a bateria do meu celular, tá? Ai, meu Deus, Tamiri, você ficou com vários pedaços da pergunta. Eu não vi o resto. Nossa, Tamires mandou um textão em forma de pergunta. Sobre a RDC de alimentos integrais. Não sei se vai conseguir responder agora. Provavelmente não.
O que foi falado segunda. Talvez o parágrafo 1 do artigo 5º... Ah, Tamires, eu não vou nem continuar lendo de verdade, porque eu não tô com a legislação aberta aqui, eu ia ter que abrir, ia ter que ler. Talvez o parágrafo 1 do artigo 5º... Não é parágrafo, acho que é inciso, né? Que é aquilo que a gente estava debatendo lá. Se refira aos alimentos que não se encaixem no requisito do artigo 3, que não tenham um mínimo de 30% dos ingredientes integrais. No caso, poderiam colocar denominação de venda integral ou... Tamires, não sei, a gente não vai conseguir chegar a essa conclusão, não. Não agora. Nossa, a Paula surgiu aqui na live. Foi falar de evento presencial que ela surgiu, né? Ah, bem falando isso, né? Tem plano de presencial, vou até printar. Você não pode printar, porque eu falei, eu não escrevi. Ai, meu Deus. Pra jogar na sua cara depois, que eu quero presencial com a Paula Heloise. Ai, meu Deus. A tua consultoria falou, moço do gin, olha a IN 55 de 2008, lá tem padrão de identidade para bebida mista alcoólica. Mas não é bebida mista, é só a espuma do gin. Tipo aquela espuminha de gengibre do gin, que aliás eu amo, porque pra mim, tipo, Moscow Mule é o melhor drink que existe na face da terra por causa da espuminha. Eu amo Moscow Mule, no meu casamento só tomei Moscow Mule. É isso, Tamires, esse é o entendimento do Daphne da Alimentos. Então, mas esse é o entendimento dele, né? Tipo assim, não é uma verdade absoluta. É o que eu falei, ficou confuso aquilo. Então, só tem entendimentos. O meu foi um, dele foi outro, de quem tava... o seu mesmo, né, Eliane, que tava na live, foi outro. Então, assim, são entendimentos. Eu não reli, eu não peguei a legislação de novo pra ler, pra ver... prestar mais atenção e tal, mas mesmo assim, ficou uma coisa confusa. Não, são entendimentos, como eu acabei de falar. A Paula, nossa, é muito boa mesmo essa espuminha. A Tô também, eu amo. Nossa, eu amo, gente, sério. Eu tinha selecionado a pergunta aqui já. Um produto que não contém lactose, mas que pode conter contaminação cruzada. Como eu coloco? Então, Carol, como eu respondi antes, né? Para falar contém lactose, a gente tem um limite de tolerância, diferente dos alergênicos e do glúten, que não tem limite de tolerância. Para lactose a gente tem. Então você só vai falar contém lactose no seu rótulo se você tiver mais do que 100 mg de lactose por 100 gramas ou 100 ml do produto, tal qual exposto à venda. A contaminação cruzada não necessariamente vai trazer essa quantidade de lactose para o seu produto, né? Aliás, muito provavelmente não vai. Então, a contaminação cruzada você vai declarar só nos alergênicos mesmo. Você vai escrever alérgicos, pode conter leite, tá? Mas sobre a lactose você não vai falar nada. Seria bom fazer uma análise de quantidade de lactose para saber? Seria muito bom. Provavelmente não vai ser feito. Mas só a contaminação cruzada não é o suficiente para definir se você vai colocar o contém lactose ou não. Você precisa saber exatamente a quantidade de lactose no seu produto, tá? Boa, Fer, depois você compartilha. Que aí não tem erro, aí não é entendimento, aí veio de quem fez, né? Aí a gente só aceita e faz. Depois você compartilha aqui com a gente, Fer, por favor. Gente, tem várias perguntas aqui sobre caseiro, premium, gourmet. Eu já respondi 2 vezes, inclusive, aqui. É tudo denominação de qualidade, gente. A resposta vai ser a mesma.
Tem no RTQ, pode usar. Não tem no RTQ, não usa. Qual é a única exceção? Produto de origem animal. E aí tem que explicar o porquê que você está chamando assim. A resposta é essa, para todos vocês. Quando abre inscrição para o seu curso? Quais temas abordados? Pode responder no final. Olha, eu nem tinha visto que você tinha falado, pode responder no final, Nicole. As inscrições para a próxima turma do Vida de Rotulagem vão abrir dia 23 de maio, eu acho. Deixa eu confirmar. Dia 23 de maio abrem as inscrições para a nova turma. Normalmente a gente deixa aberto de domingo, né, que é dia 23, até sexta. Mas a gente pode encerrar antes, se for o caso. Vai ter renovação, tá, também. Então, se você já é aluno do Vida de Rotulagem e não renovou da vez passada, pode renovar agora também, teremos renovação. Os temas abordados são absolutamente todos sobre rotulagem. Isso começa desde o zero mesmo, com a hierarquia das legislações, quais são os órgãos envolvidos, enfim, tudo que a gente vai trabalhar, dá essa base. Aí passa para todas as informações obrigatórias, informações específicas, advertências, tudo sobre a informação nutricional atual, tá? Então, como que calcula a tabela nutricional, como que declara, quais são as legislações, padrões, informação nutricional complementar, transgênicos, orgânicos, suplemento alimentar, alimentos com alegação funcional, alimentos para fins especiais. Tem o Empreende Alimentos lá dentro, que foi um projeto que eu fiz com a Paula Heloise online. Ele não fica disponível para todo mundo, mas está dentro do Vida de Rotulagem, que a gente fala sobre empreendedorismo. Módulo 3 novo deve entrar, talvez ainda essa semana, no máximo semana que vem já entra no ar completinho para vocês. Módulo novo de consultoria tá vindo por aí também. Tem lá dentro também a Semana da Nova Rotulagem Nutricional, que foram 4 aulas que eu fiz sobre a nova rotulagem nutricional. Bem completo também, assim, dentro do possível, né? Porque ainda estamos aí sem as legislações em vigor, sem perguntas e respostas e tudo mais, mas tem quase 8 horas de conteúdo só sobre nova rotulagem nutricional. Tem todas as aulas ao vivo salvas, enfim, tem bastante coisa. Quando eu for abrir a turma, eu divulgo, né, todo esse material. Se você der uma procurada aqui no feed, tem post falando sobre ele, dá pra você ver tudo que tem lá dentro. Mas é um curso bem completo, ele tá com 45 horas aula agora. Então é bem completinho mesmo. E estamos renovando, estamos sempre trazendo coisas novas. Então é a sagrada família dos cursos de rotulagem, nunca para essa construção. Ai, meu Deus. Ih, gente, vai acabar a bateria do celular. Gente, eu acho que é isso. Tem aqui pergunta que não é de rotulagem, sempre, né? Da Tamires que eu li. Essa aqui que foi continuação. Ah, essa aqui é interessante. Eu vou terminar com essa aqui, então. Da Miriam. Quais são as penalidades para o não cumprimento das legislações de rotulagem? Onde encontrar? Então, Miriam, tem uma legislação. Se você pegar qualquer legislação de rotulagem, ó, deixa eu ver, eu tô com a 26 aberta aqui. Lá no fim dela, normalmente, nos últimos artigos, a Paula perguntando, quando vai ter o Empreende Alimentos de novo? Quando a gente tiver tempo, né, Paula Heloise? Principalmente tempo conjunto, porque se eu não me engano, eu estava em um projeto que era para acontecer em junho e alguém teve que cancelar o projeto, né? Cancelar não, teve que adiar o projeto por conflito de agendas. Então, não sabemos. Mas se você for nos últimos artigos das legislações, no caso da 26, que é a que está aberta aqui, no artigo 12 está escrito, sempre vai estar escrito assim, ó. O descumprimento das disposições contidas nessa resolução constitui infração sanitária nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 e suas atualizações,
sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. Então, sempre que você infringe uma legislação de rotulagem, é uma infração sanitária. E aí sempre vai cair lá na Lei 6.437. E ela traz aqui, deixa eu abrir ela aqui, as infrações à legislação sanitária federal e traz também as sanções respectivas. Então, o que pode acontecer? Desde uma advertência até cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento, suspensão de propaganda e publicidade, cancelamento de registro do produto, suspensão de venda e ou fabricação do produto, inutilização do produto, apreensão do produto, interdição do produto. O que mais que tem aqui? Aí tem as multas, né? Se for uma infração leve, entre R$2.000 e R$75.000, uma infração grave, de R$75.000 a R$200.000, uma infração gravíssima, de R$200.000 a R$1,5 milhão. Mas a gente já viu multa aí de R$10 milhões, né? Recentemente, inclusive, para Nestlé e para Ambev, por questões de rotulagem. Porque daí não caiu aqui, né? Não caiu em infração sanitária. Caiu em infração do direito do consumidor. Então, infringiu o Código de Defesa do Consumidor, que é pior do que infringir uma legislação de rotulagem. E sempre que a gente infringe uma legislação de rotulagem, na verdade, a gente está infringindo o Código de Defesa do Consumidor. Então, tudo isso aqui pode ter muito mais agravante dessas circunstâncias. Mas você pode entrar aqui na Lei 6.437 e ter uma boa ideia de tudo que pode acontecer quando você comete uma infração sanitária, tá? E não cumprir legislações de rotulagem é infração sanitária. Gente, é isso. Então, Márcia, no fim você testou, não mudou sua pergunta, né? Porque não apareceu aqui, pelo menos, nenhuma pergunta sua. Mas é isso, gente. Ah, a Miriam já abriu lá. Muito boa, Miriam. De nada. Pessoal, é isso então. Obrigada a todo mundo que estava aqui comigo nessa quinta-feira à noite. Espero ter respondido as dúvidas de vocês. E a gente se vê. Lembrando que domingo agora tem o Foodball, evento que a Fran, da consultora Safer Food, está organizando. Vai ser um bate-papo sobre a nova rotulagem nutricional, uma mesa redonda mesmo. O evento é gratuito, mas ele é privado, então precisa fazer inscrição, tá? Vou deixar o link aqui no story de novo para vocês fazerem. E na semana que vem, a partir do dia 3, teremos lives todos os dias aqui, às 8 horas da noite, por 2 semanas. E no dia... Eu sempre esqueço os dias, gente. Que dia que começa o negócio? E no dia 17 de maio começa o mini curso de rotulagem de alimentos, também gratuito, mas precisa fazer inscrição, tá bom? A gente vai se falando, gente, a gente se vê, vai ter live de perguntas e respostas nessas 2 próximas semanas e eu vou abrindo caixinha e a gente vai se falando, tá bom? Beijo, gente, boa noite, tchau, tchau.